Padrão TIS. Sem ler a apostila, algumas pessoas já fizeram o outro curso que a gente deu aqui, então eu sei que algumas pessoas já sabem. Mas alguém sabe tudo que determina o padrão TIS? Vamos lá, gente, eu tô falando sozinha? Vamos lá, levanta aí. Quem souber, quem responder, vai ganhar um pão de queijo. Mas também, se responder errado, eu vou ficar com seu pão de queijo. Alguém sabe? Tudo que determina o padrão TIS? Quem aqui tem faturamento, que presta serviço com faturamento terceirizado? Alguém aqui faz terceirização de serviço? Quem aqui é fatorista? Sabe o que é padrão TIS? Tudo certinho, determinadinho? É a troca de informação, né? Sim, mas o que ele determina, assim, no seu dia a dia, no seu trabalho? Tudo que é obrigatório dentro de uma guia de informação. Quase. Ainda falta um pouquinho. Tudo que a gente faz hoje, dentro do dia a dia do nosso trabalho, sendo faturamento, sendo atendimento, ele está contido no padrão TIS. O nome já fala, troca de informação na saúde suplementar. O TIS, ele é a troca de informação. Tem pergunta? Não? Tudo que você coloca na sua guia vai para a ANS e vai para a operadora, e essa troca de informações, ela é toda contida dentro do padrão TIS. O padrão TIS foi determinado pela ANS através de uma regulação. Essa regulação determina todos os processos que envolvem o padrão TIS. Outra pergunta, valendo ponto, vai anotando aí, gente, quem está ganhando estrelinha. Minha menina já ganhou 2 estrelinhas, hein? Alguém sabe me dizer do padrão TIS? Deixa eu ver como eu vou elaborar essa pergunta. Peraí. Peraí que ela tem que ser bem difícil. Dentro do padrão TIS, do que você faz no seu dia a dia, no faturamento, no recurso de glosa, ou no pré-faturamento, ou no atendimento, dentro do padrão TIS, vocês sabem qual é a época do ano, ou o mês, ou quando, ou o tempo que o padrão TIS é atualizado? Anualmente? Sim, é anualmente. Quase é fevereiro. Sempre em fevereiro existem as atualizações. Só que o que acontece? Nós estamos vivendo um estado pandêmico, correto? Então, eu não posso ter essas normas sendo atualizadas anualmente. Para vocês terem noção, desde que a gente entrou na pandemia, em março de 2020, nós já tivemos mais de 6 atualizações do padrão TIS. Só ano passado foram 8. De março a dezembro. Esse ano, a gente teve a atualização em fevereiro, depois a gente teve em abril e agora em julho teve outra. A atualização, ela engloba tudo. Pode falar. Essas atualizações envolvem os códigos para pedir autorização nas operadoras para determinados procedimentos? Essas atualizações englobam tudo. A mudança de código, ela geralmente ocorre de uma outra maneira, mas eu vou explicar para vocês mais detalhadamente. O que acontece? É muito difícil uma mudança de código, a não ser que haja uma determinação da ANS por algum estudo complementar ou alguma coisa que determine. A última mudança de código assim, que a gente teve, que foram várias, e aí você pega quando você tem um domínio das tabelas de remuneração. Um exemplo, ultrassonografia de... não, aquela do rim. Vias urinárias? Vias urinárias. Obrigada, minha menina está demais, né?
Vias urinárias. A gente tinha feminino e masculino. Aí na CBHPM de 2010 mudou. Aí a gente ficou uma única. Na CBHPM de 2012 mudou de novo. Na CBHPM de 2014 mudou de novo. Por que de 2 em 2 anos? Porque é quando tem a atualização do rol. Mas isso... Vou fazer propaganda de novo, peraí. Isso é uma coisa que você deve comprar no curso de faturamento. Vende para ela, Dani. Porque o faturamento é básico, inicial, que a gente fala muito das tabelas de remuneração. O que acontece? Vou falar bem rapidinho para vocês, até porque também está dentro do padrão TIS. O rol da ANS, ele é atualizado a cada 2 anos. Não tem uma data certa. Tem ano que foi em janeiro, esse ano foi em abril. Em 2018 foi 1º de janeiro, agora foi no início de abril, se eu não me engano, foi 10 de abril, quando o rol foi atualizado. Agora em julho nós tivemos uma outra atualização de rol com uma emenda, que é uma resolução normativa que alguns exames entraram no rol, inclusive a mamotomia guiada por ressonância. Ela entrou no rol agora em julho. Era um procedimento não constante no rol. O que acontece? Cada vez que o rol é atualizado, ele tem novos códigos ou diretrizes de utilização. Todo mundo aqui sabe o que é uma DUT? DUT é uma diretriz de utilização. Um exemplo, exame de Covid, seja sorologia, seja PCR, seja teste rápido, ele tem diretriz de utilização. Porque o paciente precisa estar enquadrado dentro de uma daquelas diretrizes para poder realizar o exame. O exame de Zika, ele tem diretriz de utilização. Alguns procedimentos, como artroplastia, como ablação, eles têm diretrizes de utilização. E isso tudo determina como você vai autorizar ou quando você vai faturar o procedimento depois dele realizado pelo paciente. Geralmente o médico tem que fazer um laudo, né? Para poder... Algumas vezes, alguns procedimentos com uma justificativa médica você consegue autorizar, porque aí o médico vai justificar dentro daquela diretriz o porquê que o paciente precisa realizar aquele procedimento. Voltando para o padrão TIS. Senão a gente vai... Ah não, a gente ainda tem, não tem tempo. Operadoras de plano de saúde de assistência à saúde de planos privados, RN 305. Prestador de serviços de saúde, contratante de plano privado, assistência de saúde familiar ou individual, coletivo por adesão ou coletivo empresarial. Todo mundo sabe o que é um plano coletivo por adesão? Todo mundo sabe? Pode falar. Não entendi. Não. Coletivo por adesão, pode falar? Não, coletivo por adesão é quando você... uma dúvida. É quando você... Cooperativa? Cooperativo, não. Coletivo por adesão é assim: eu sou uma pessoa física, eu quero fazer um plano, mas eu não tenho CNPJ e algumas operadoras não fazem planos de pessoa física. Então eu recorro a uma administradora, ou seja, de Paricorp, é um plano coletivo por adesão. Ou a gente chama de PME, que são as pessoas que têm MEI, é um coletivo por adesão. Entendeu? A gente tem algumas administradoras, não só Qualicorp. Existem outras que fazem esse tipo de plano. Mas não são todas as operadoras que realizam e que vendem esse tipo de plano. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a gente já falou, ANS, é tudo que a gente tem hoje dentro do padrão TIS. Vocês estão entendendo até aqui? Então, nossa, muito foi ótimo. Vamos lá. A organização do padrão TIS é composta por 5 componentes. Organizacional. Como o nome já fala, a sua finalidade é estabelecer um conjunto de regras operacionais do padrão TIS. Regras estabelecidas
são a nomeação da versão, da data de publicação, a exposição dos motivos, atualização, histórico e tudo mais. São mesmo as regras operacionais, é o que organiza. Conteúdo e estrutura é o mais importante de tudo, porque é dentro do conteúdo e estrutura que a gente tem todos os dados utilizados nas nossas mensagens eletrônicas, onde a gente tem as tabelas que são oficiais da ANS, o rol, é tudo que a gente tem, está dentro de conteúdo e estrutura. Representação de conceitos em saúde é o conjunto de termos para identificar os eventos e os itens assistenciais na saúde suplementar, consolidados na terminologia da saúde suplementar, que é o TUS. Segurança e privacidade. Sua finalidade é estabelecer os requisitos de proteção para assegurar o direito individual ao sigilo. E hoje a gente tem as novas normas da lei de LGPD, que foi modificada. É muito importante a gente também ter um domínio dessa lei. A gente fez um curso, eu e a Ametista fizemos também um curso da Dani, dado por um advogado, que ele é todo voltado para a saúde suplementar, que fala exatamente sobre contratos, e tem uma parte muito legal que ele fala sobre isso. O que impacta a nível de operadora ou de prestador as novas regras da atualização da Lei de Proteção de Dados. Comunicação são os meios e métodos de comunicação de mensagens eletrônicas definidas pelo componente de conteúdo e estrutura, e a linguagem adotada pelo padrão TIS é o XML. Todo mundo tem domínio de XML? É muito importante, isso tem no curso de faturamento, e a professora Solange, ela explica muito legal isso, ela colocou até uma foto, né, do XML. É muito importante quem fatura e quem faz recurso de glosa saber ler o arquivo de XML. Porque se o seu artigo, o seu arquivo ele for corrompido, ele for com algum erro, e uma coisa que acontece muito grande, a gente vê isso acontecer muito, é assim: eu sou uma faturista, eu estou faturando, eu coloquei lá o meu arquivo XML no site da operadora, aí ele dá alguma crítica. Aí a pessoa vai lá, para ser mais rápida, né, porque é mais fácil, ela vai lá, o que ela faz? Ela entra naquele arquivo, conserta ali dentro e manda de novo. Só que quando você for fazer um recurso de glosa, o seu arquivo vai permanecer errado. E se você precisar mandar o seu XML no recurso, a sua glosa vai ser negada. Todas as vezes que há uma recusa no XML, você tem que voltar lá na frente. Você tem que ir lá no seu sistema, você tem que consertar a sua guia, tem que gerar um novo XML para colocar no portal. Se você acerta a crítica direto no seu XML, o seu sistema, que é a sua base para pesquisa, para recurso de glosa, para indicadores, ele vai continuar errado. E todo o teu faturamento, ele está errado. Exatamente igual à emissão de nota fiscal. Exatamente igual à emissão de nota fiscal. Entenderam até aqui? Alguém tem alguma dúvida dos componentes do padrão TIS? E é muito bom quando você tem pessoas que te motivam. Ajudar um colega de trabalho, gente, não é que o colega vai te prejudicar, ou não é uma coisa ruim, é uma coisa excelente, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Quando você ajuda um colega de trabalho a crescer, você está ajudando a si próprio, não é que ele está competindo com você. Mas a gente tem espaço no mercado para todo mundo, e só vencem e só crescem os bons profissionais. Uma coisa que, principalmente a gestão e a liderança, eu não sou coach não, tá, gente? Mas a Daniela é. Uma coisa que as pessoas precisam entender dentro de uma instituição ou dentro de um faturamento, qualquer lugar, qualquer trabalho, é que quando você retém a informação, você perde. Porque Mário Sérgio Cortella, ele fala que só existem duas coisas no mundo que você não pode guardar, que é o afeto e o conhecimento. Porque se você não divide afeto, você não vai receber afeto. Se você não divide conhecimento, você não vai receber conhecimento. Eu tenho uma visão de ver as coisas. Você tem uma outra visão de ver as coisas. E a troca
de informações na saúde suplementar, no nosso padrão TIS, é isso. É o networking. Cada vez que eu chego aqui na frente, eu e a ametista, a Daniela, a gente divide um pouquinho do que a gente tem aqui dentro, baseados nas nossas experiências com vocês, nos ajuda a assimilar e a crescer e a adquirir cada vez mais conhecimento. Então, gente, muito obrigada. Qual o seu nome? Fabiana. Fabiana. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu comentário. Assim, a gente fica, né, com a alma alimentada e muito feliz por saber que vocês estão gostando do curso, porque tudo foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado, para que vocês tenham realmente um bom conteúdo e um curso de excelência. Voltando. As guias definidas no padrão TIS. Vocês sabiam que todas as guias, até as guias que a gente tem hoje dentro do nosso padrão TIS, elas foram definidas pela ANS? Antigamente, antes da regulação, antes da ANS ser criada, cada operadora tinha sua guia. Então você tinha uma guia de preenchimento de um jeito, uma guia de preenchimento de outro. Uma exigia uma coisa, a outra não exigia. Não, hoje em dia até o que se preenche na guia é a ANS que determina. A gente tem a guia de consulta, que é aquela pequenininha de consulta ambulatorial, eletiva. Ela só serve para consultas eletivas. A gente tem a guia de SADT, que a gente chama de Serviços Profissionais de Auxiliar de Diagnóstico e Terapia. A guia de SADT, ela é a guia de consulta para consultas emergenciais, para exames, para terapias. Essa é a guia. E também para poder você cobrar um exame de um paciente internado quando ele está, por exemplo, o cateterismo, apesar de ser um procedimento cirúrgico, ele não é cobrado numa guia de resumo de internação, porque ele é um procedimento de diagnose e terapia. Então, mesmo para o paciente internado, ele é cobrado dentro da guia de SADT. Guia de solicitação de internação. É a guia só para solicitação de internação. Não adianta você querer cobrar nada ali, porque ela é só para que você solicite para a operadora a internação daquele paciente. A guia de resumo de internação é a guia que a gente vai usar para fazer a cobrança de todos os procedimentos que o paciente vai usar quando ele estiver internado. A guia de resumo é para cobrança do período da internação. A solicitação é aquela guia que você vai usar para pegar a senha de internação do paciente. Guia de honorário individual. Na maioria das vezes, ela é usada por profissionais que vão cobrar os seus honorários separados. Vou dar um exemplo. Eu estou internada num hospital. E a ametista é a minha cirurgiã. E aí ela tem credenciamento direto com a operadora. Ela não quer que o hospital que eu esteja internada cobre os honorários dela. Então ela vai lá no hospital, vai fazer a minha cirurgia, mas os honorários dela, ela vai cobrar na guia de honorário individual. Anexo de outras despesas. É uma guia, mas como já fala, é um anexo. Ela nunca pode ser usada sozinha. O anexo de outras despesas, ela é sempre utilizada com a guia de SADT ou com a guia de resumo de internação, porque é onde você vai cobrar diárias e taxas, medicamentos, materiais utilizados dentro do atendimento do paciente. Entenderam até aqui? Alguém